Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel. E pessoal, hoje nós vamos desenhar aí o Akainu, tá? Nós vamos ter desenho e coloração, onde eu vou deixar a coloração aí no primeiro comentário fixado, é só lá nos comentários que você vai ver, beleza? Então mano, ó, já deixa seu likezão, se é novo se inscreve no canal. E claro, né, sem muitas delongas, vamos logo lá para o nosso tutorial que tá muito massa. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. É isso aí galera, para desenhar o Akainu a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com um círculo aqui na base de cima da folha e ele vai estar meio que com o rosto virado, né, um pouquinho inclinado, tá? Então aqui esse círculo ele tem cerca de 5,8, você pode fazer 6 centímetros, tá legal, tá? Aqui depois eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma linha, como ele vai estar com o rosto inclinado, eu vou desenhar a linha inclinada, tá? Essa linha aqui ela vai me guiar para fazer a base do rosto do Akainu também. Vamos logo fazer a etapa do rosto dele aqui, ó, junto com o maxilar, lembrando que o rosto dele é quadradão, tá? Então aqui ele já pega um aspecto diferente do que aquilo que a gente é acostumado a desenhar, né? Porque ele é um personagem grande, tem um rosto um pouco diferenciado também, beleza? Bom, aqui embaixo do círculo a gente vai fazer duas linhas também em horizontal, só que inclinadas para cima, tá? Depois dessas linhas eu vou fazer uma outra demarcação um pouco mais abaixo do círculo, que ali vai ser mais ou menos onde vai ser a ponta do nariz dele. Se a gente tem isso, a gente consegue ter umas demarcações bem bacanas, tá? Agora que eu vou começar com a sobrancelha dele, certo? Para fazer a sobrancelha dele é bem simples, cara. A sobrancelha dele é uma sobrancelha grossa, né? E vai ter uns detalhezinhos aqui no início, tá? E o olho do Akainu é simples de fazer também. Vamos começar com uma curvinha no início e levar ele um pouco reto. Já aqui embaixo a gente vai fazer um pouco mais curvado, né? Essa basezinha de baixo. E aí a gente fecha um pouco mais o olho, tá? Aqui eu vou deixar só um pouco mais arredondadinho essa base do olho do Akainu. E ele vai estar meio que olhando para baixo, beleza? Então aí eu vou desenhar essa base da íris dele para baixo junto com o pontinho da pupila, tá? Colocando o detalhe também final aqui de pálpebra, beleza? Bom, agora aqui a gente consegue desenhar o outro olho dele, né? Como a gente já fez o primeiro, a gente sabe mais ou menos o tamanho que a gente deve desenhar o outro olho, tá? Então eu vou deixar ali, ó, uma distância de como se tivesse um terceiro olho lá pelo meio. E aí agora eu posso desenhar esse segundo olho do Akainu, tá? E para fazer ele eu vou tentar deixar no mesmo tamanho. Veja que eu vou fazendo bem devagar, tentando deixar no mesmo estilo, no mesmo tamanho, só que feito ao contrário. Aqui as medidas são as mesmas, né? O estilo do olho é o mesmo, então a gente vai apenas replicar de forma ao contrário, tá? Bom, aqui agora nós vamos começar a colocar os detalhes do nariz dele. Então vou começar aqui pela base do olho, né? Colocando os detalhezinhos do nariz. O nariz dele é bem expressivo, né? Então ele tem vários detalhes. A gente vai levando até aquele tracinho lá embaixo que eu tinha demarcado. Chegou no tracinho, o nariz dele é muito semelhante à figura de humano mesmo, né? O traço de desenho humano, né? De figura humana. Então vou colocar a partezinha central e a parte das narinas nos lados, né? As ventinhas, né, das narinas do lado aqui, beleza? E aí depois eu vou colocar um detalhe embaixo do olho, né, que ele tem tipo uns detalhezinhos. Ele já é um personagem velho, né? Ele não é um personagem que tipo tem pouca idade, então ele tem algumas linhas de rugas aqui na parte do olho, principalmente nessa base de baixo, tá? Ele vai ter cicatrizes também, galera, só que a cicatriz dele eu vou desenhar apenas na parte de coloração, tá? Que eu vou desenhar direto com o lápis de cor. Antes disso, vamos colocar aqui agora o chapéu dele. Então vou fazer o arco, né, o chapéu aqui de abarreta dele, só que ele meio que curvou, né, chapéu de marinheiro, tá? E aí eu vou fazer as curvinhas do chapéu bem na base do olho. Veja que eu tô usando aquele esboço inicial do círculo e do retângulo do rosto dele, já para deixar também o formato da aba do chapéu, tá? Agora é que a gente vai passar um pouquinho para as laterais, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar somente aqui por dentro, beleza? Bom, então aqui agora eu vou colocar alguns detalhes nessa aba do chapéu dele e vou descer aqui agora essa partezinha que vai simbolizar onde vai ser a orelha dele, tá? Então é tipo aqui uma costeletazinha leve
que ele tem aqui nessa base do lado, tá? E vamos colocar as orelhas do Akainu. Lembrando que a orelha, ela vai da ponta do nariz até a base do olho, tá? Então veja que eu fiz lá, ó, do tracinho do nariz mesmo, né? Só desci um pouquinho milimetricamente e aí eu fiz até a base de cima do olho. Depois colocamos os detalhes, né, restantes do cabelo dele, para depois a gente poder fazer também aqui essa base final do chapéu, né? Vamos finalizar esse chapéu aqui colocando o relevo dele também. Veja que eu vou colocando detalhes de curvas nessa base do chapéu e detalhes de costuras também que tem, né? Que ele vai ter um símbolo com o nome Marinha, né? Aqui na frente, só que no caso é Marine, né? E aí depois a gente fecha toda essa base do chapéu e o Marine a gente faz lá no final, tá? Bom, o nosso Akainu já está bem encaminhado. Vamos colocar mais alguns detalhes aqui agora na base do rosto dele, né? Aquelas curvas do rosto dele, da bochecha. Vou colocar de um lado e do outro também detalhes de curvas aqui que define a bochecha do Akainu, né? Toda a basezinha do rosto dele, tá? E agora a boca do Akainu. Para fazer a boca dele, a gente vai fazer primeiro a base de cima da boca, que vai ser bem curvada. Então veja, eu faço uma curvinha no centro e duas laterais. Uma, ela vai ficar mais levantada mesmo, tá? Se vocês verem, não é porque tá torta, é porque ela vai ficar mais levantada, porque é o lado que ele tá com o charuto, certo? Então a gente vai desenhar isso aí também junto com os detalhes do dentes. Veja que esse traço que eu fiz aqui são detalhes de dentes, tá? E agora aqui embaixo eu posso desenhar as bases finais da parte da boca dele, juntamente com o detalhe do charuto, tá? Então por isso que a gente desenhou um pouquinho torta a base de lá de cima, é porque a parte de cima da boca ela tá meio que um pouco mais aberta, né? Como ele tá conversando, parece que ele tá conversando com o charuto na boca, então a gente tem esse destaque, tá? Colocando os detalhezinhos do charuto também, né? Umas partezinhas curvadas para deixar um efeito de relevo aqui do charuto e também de perspectiva, né? Que a gente vê o charuto em perspectiva, ó. Veja que a parte da frente tá maior, a parte lá onde tá na boca do Akainu tá menor, tá? Colocando também os detalhes de dentes no final da boca para ficar bem bacana. Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquela barba dele, tá? Que vai pegar aqui dessa parte de cima, lembrando que ele tem um bigodinho também, a gente vai fazer, são vários tracinhos o bigode do Akainu, tá? A gente vai fazer isso também, mas vamos finalizar essa base da barba aqui de baixo, certo? Colocando também os destaques finais aqui na parte do lábio inferior, né? Veja que o rosto dele fica com aquele aspecto bem rústico, né? Tipo general mesmo, né? Coisa de exército. É muito parecido com esses personagens de filmes, né, cara? E agora que eu vou só dar um ajuste na base do rosto dele, que a gente já tinha feito como esboço, mas agora precisa ajustar pegando nessa base da barba também. E lembrando que uma das orelhas dele, cara, ela é cortada, tá? Ela tem tipo um cortezinho, que no caso é essa orelha direita dele. Então eu vou fazer esse cortezinho aqui, tá? É tipo um Vzinho, só para simbolizar o corte. E depois agora eu posso colocar os destaques de dentro da orelha, para a gente poder finalizar essa base do rosto do Akainu, né? Vai ficar com o rosto já completo, tá? Agora aqui vamos fazer o seguinte, galera, eu vou definir a base do pescoço dele. Veja que o pescoço do Akainu é um pescoço grosso, né? Ele desce e vai engrossando cada vez mais. À medida que ele desce, ele engrossa um pouco mais, certo? E aí eu vou colocando os detalhes da roupa aqui dele também, certo? Aquelas dobras da roupa da gola, tá? Juntamente com o detalhe de musculatura aqui no pescoço e no peitoral do Akainu. Lembrando que lá no meu curso de desenho você pode aprender esse tipo de técnica e muitas outras, tá? Lá eu ensino você do desenho básico ao avançado, o link tá aí na descrição. Já tem muitos alunos aprendendo muitas coisas, então se torna meu aluno, vai lá ver minha proposta, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai aprender a desenhar e a colorir, a pintar em camisas, a criar personagem, enfim, um curso super completo, cara. É só me dar essa chance aí, beleza? Veja que o Akainu ele tem tipo umas florzinhas, né? Umas estampas aqui, ó, nessa partezinha da roupa dele, tá? A roupa é vermelha com as florzinhas meio laranja, né? Então ele tem esses destaques aí, beleza? Bom, agora aqui na parte de trás eu vou fazer aquela tipo... Ele tem um manto, né, aí da marinha, tá? Aquele manto de capitão da marinha, no caso dele é almirante da marinha, né?
Então ele vai ter esse manto aí grandão, juntamente com essa parte, a gola aqui, né, que vai ter essas dobras para trás, tá? E é uma parte bem grande mesmo no personagem, cara, porque o corpo do Akainu é grandão, né? Quem já assistiu o anime já viu, né? Então esses destaques aqui dessa roupa vai ficar grandão, cara. E eu vou colocar nas laterais depois, né, aqueles símbolozinhos que fica nas ombreiras, tá? Que tem umas partezinhas, meio que tem umas linhas e tal, só que aqui a gente vai ver apenas os traços das ombreiras, beleza? Assim podendo finalizar o nosso desenho, tá? Bom, agora que a gente já tem o desenho finalizado, vamos para a parte da line art. Eu vou apagar um pouquinho aqui o esboço com uma borracha chamada limpa-tipos. Pode usar uma borracha normal, deixa só seu esboço mais clarinho, certo? Que vai dar um efeito melhor no seu desenho. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, o charuto dele vai estar saindo uma fumaça também, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, a fumaça, o ângulo da fumaça por onde eu quero desenhar para fazer o charuto, tá? Então depois a gente vai ajeitar isso aí, beleza? Só que tem um porém, eu vou começar a line art aqui, eu vou usar canetinhas da Starler, aqui eu vou variar, né, entre 0,3 e 0,5 e eu vou fazendo as lines aí, tá? Só que tem um porém, galera. Na parte que a fumaça passa, veja a parte dentro, né? Por onde a fumaça passa, a parte de dentro, eu não faço a linha, o traço completo. Eu faço o traço variado, né? Fazendo vários pontinhos ou uns tracinhos bem leves mesmo para gerar um efeito de que a fumaça tá por frente do traço do personagem, tá? E aí eu vou mudando aqui todas as linhas, né? Vou colocando todos os detalhes agora da line art para deixar o desenho do Akainu bem destacado. Bom, pessoal, chegando aqui no final agora, nós vamos fazer o nome Marine, né, aqui na parte do chapéu, beleza? Então, para fazer esse nome, eu aconselho você fazer de lápis, claro, né? Faz de lápis, não faz direto na canetinha como eu estou fazendo, se você não tem tanta experiência ainda, tá? Então, eu fiz um nome bem fininho na canetinha, eu vi que coube certinho e depois eu vim com um marcador para deixar os traços mais grossos. Aí você pode na sua canetinha mesmo já deixar os traços mais grossos com ela, tá? Caso você não tenha marcador ou alguma outra coisa que vá ajudar a deixar esses traços mais grossos, certo? Bom, agora que chegamos ao final é só apagar essas partes restantes do desenho, tá? Veja que vai ficar um aspecto bem bacana. E aqui agora, para a gente finalizar de vez, vamos logo fazer a line art da fumaça com cinza azulado, tá? Então veja que eu vou redesenhar a fumaça que eu tinha apagado aqui, vou pegar esse cinza azulado e esse é o efeito final do nosso desenho, certo? Muito obrigado por ter assistido até agora, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no meu curso online que vai te ajudar demais, cara. E até o próximo vídeo que vai estar aí no primeiro comentário fixado para vocês, que é a parte de coloração também, tá? Aguardo vocês lá.